não pisamos na Lua há um bom tempo atrás, onde a tecnologia era justamente inferior, e hoje a gente não pisa mais? E se pisa, a gente não vê? Será, gente? Será? Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Naisa Werther, de profissão base eu sou nutricionista, pós-graduada na área clínica esportiva e funcional, e quanto ao propósito de missão, eu me tornei terapeuta. E hoje sou completamente aberta e sou uma pesquisadora, atuo hoje na área da TSB, Transformação Sistêmica Biológica, que atua com a medicina germânica, atua na constelação, e eu olho o ser humano quanto humano. Eu não busco encaixá-lo, e sim dar liberdade a tudo. E além disso tudo, eu ainda sou uma buscadora, busco assuntos bem polêmicos como mortes e outros tantos. E hoje é baseado em assuntos polêmicos que a gente vai falar. Hoje eu vou falar nomes, hoje eu vou dar formas. Até então eu poupei, até porque eu acho que o senso de responsabilidade ele me trazia isso, né? Eu tinha que me sentir pronta para isso. E hoje eu me sinto pronta, então eu vou falar. Gente, hoje eu não falo de Dáquila, eu não sou o representante deles quanto instituto, né? Eles não necessariamente têm conhecimento. Talvez tenha porque eu faço e participo de grupos de estudos fechados que eles têm. Então não é que eles não me conhecem ou não sabem, né? Porém, eu não posso falar por eles. Eu vou falar deles. Então é importante isso. Gente, todos os traços e caminhos que eu vim, eu não vou falar tudo de novo, porque todo mundo já sabe. Mas, resumidamente, eu comecei pela física quântica, saúde quântica, passei por conceitos de 1, 0, vários pontos de reflexões que nos levaram sempre a esse direcionamento, né? Não da divisão entre eu e a energia divina, porém a compreensão real sobre isso. Então, assuntos como morte, vida, nascimento, pós-vida, regressão, todo esse tipo de assunto foram assuntos que me fizeram chegar a esse lugar. Então, o ponto é por que eu entendi que esse é o final. Não o final porque eu já sei tudo, jamais, jamais. Porém, é o final de que eu não procuro mais. Eu sei que eu cheguei no lugar certo. Eu sei que todas as perguntas que eu preciso estão ali. De novo, por que eu sinto isso? Gente, isso é a maturidade do conhecimento. Quando você vem trilhando esse caminho, você vai chegar num ponto que você vai dizer, agora eu sei, agora eu tô pronta, agora eu estou pronto para compreender a mensagem. E comigo foi isso que eu senti. Dáquila trabalha, né? Hoje eles são um ecossistema. Gente, eu até parei o vídeo para trazer alguns conceitos mais pautados, mas acredito que esse vai ser um vídeo de abertura mesmo. Em outro momento eu trago de forma pautada. São tantos itens que eu não vou lembrar, mas arqueologia, saúde, o foco em prolongamento da vida, trazem teorias nos provando que sim, somos uma raça que sofreu influência, uma vez que deveríamos viver muitos mais anos. Então nós temos argila, nós temos sistema financeiro. Então assim, gente, dentre tantas qualidades, empresas, benefícios, eu vi ali uma verdade, trazer conhecimento para a população. O conhecimento que leva à liberdade. E sempre falando da humanidade como um todo, nunca trazendo para si, nunca trazendo pedindo, né, um certo, me valorize aqui, ou vem aqui validar nunca, sempre trazendo para você, sempre te colocando quanto responsável pelo seu processo, ele sendo só o meio, o caminho para. E nunca tirando de ti o poder da tua vida. Então, assim, gente, eu sou extremamente cética. Por mais que eu viva, né, que eu brinco, que eu vivo através dos meus signos, né? Gente, nunca fizeram o seu mapa astral, procure fazer, tá? O nosso mapa astral é o nosso manual. Você vai se conhecer de uma forma única ali. E por que eu digo isso, né? Por mais que hoje eu acredite em outros pontos que também não vale comentar aqui hoje, é o que? É você se conhecer. Então, eu tenho muito... no meu mapa, muito ar, né, muito de eu estar sempre antenada em outros assuntos, mas eu sou extremamente cética, e sim, por mais que eu tenha vivido experiências espirituais, eu nunca vi, nunca toquei, nunca ouvi, porém, eu busco viver essas experiências, e a partir do momento que eu creio nisso, que eu estou ali, eu vivo a vida real, né. Um ponto muito relevante de Dáquila é que ele não te vende, uma canalização, você vai receber nada contra, né, tenho muito respeito pelas formas que as entidades, ou Chico Xavier, por exemplo, trouxe pra gente, né, de conhecimento acerca desses assuntos, mas Dáquila não faz isso. Todas as experiências relatadas são experiências físicas, ou seja, todos vão ver, né, se tiver 100 pessoas na sala, todos vão ver. Naisa, vamos só para se antenar no assunto em si, por que eu tô mencionando isso? Gente, eu só queria mostrar para vocês que toda a minha linha de estudo, ela tem essa direção. Então, o meu filtro natural, baseado na filosofia, na teologia, ele me trouxe a reflexão de
Hoje eu olho diferente para as coisas. A gente fala muito ali na Matrix, a gente fala ali muito, né, de você viver nesse mundo de ilusão, mas às vezes a gente não consegue trazer isso para o nosso centro de realidade. E uma linha de pensamento que eu trago para vocês é o quê? Quando a gente olha a nossa volta, de novo, quando a gente olha a nossa volta, você crê que Deus, nessa magnitude toda, lhe fez um ser pagante, ele te fez nascer para você pagar um aluguel, para morar, para consumir água, para, vamos falar do básico, né? Será? Será que esse Deus é o Deus que a gente tanto valoriza, tanto crê? Eu não creio. Eu não creio que esse Deus é o Deus que vê mortes, que vê a dificuldade, que vê o sofrimento animal, então eu não consigo. E partindo dessa linha que eu cheguei nesse local. Eu ainda não visitei pessoalmente Dáquila, mas eu participo de grupos fechados de estudos semanais. O que me aproxima muito de tudo. Por quê? Porque eu consigo enviar perguntas, a gente entra ali em chats ao vivo com um representante num canal oficial deles, né? Então, a partir de agora, eu vou começar a mencionar os canais oficiais de Dáquila aqui embaixo. E, como eu disse, né? Então, eu não posso falar por eles, mas eu posso falar deles. Inclusive, esses tempos eu até achei um vídeo do presidente de Dáquila, há 15 anos atrás, eu acho, no Ratinho. Ele passou por um processo de difamação muito grande, vinculado pela Rede Record. Mas, gente, quando você começa a compreender o todo, você vê que faz sentido, né? Nós mesmos, quanto humanidades, não estamos prontos para isso. Eu não posso ir hoje ali numa rede televisiva e falar de assuntos polêmicos ou profundos com uma sociedade que não está pronta para ver. É aquilo que eles falam, né? É até um conceito filosófico. Eu posso parir uma mulher que não está grávida? Eu não posso. Por mais que eu tenha uma excelente parteira. Eu não posso parir uma mulher que não está vivendo a gestação. E aqui é a mesma coisa. A gente não pode simplesmente achar que as pessoas vão compreender no mundo onde elas não foram ensinadas a isso. Por isso que eu digo, a educação da minha filha, ela vai, né, estar inclusa nesse social, até porque eu não posso, né, tirá-la disso, até porque ela tem o posicionamento do pai e tudo mais, porém, ela vai ter sim a minha conduta em casa para esse novo olhar, para essa nova vida. Eu vou tirá-la disso, porque isso não seria humano da minha parte, né, trazer um ser ao mundo e não dar para ela a liberdade de ela conhecer esse mundo verdadeiro. Qual seria essa linha de mundo verdadeiro? O conceito não é só a polêmica, né? Eu vou falar um termo mais conhecido, a Terra plana. Não, o ponto não é esse. Não é só questionar, mas por que motivo um mundo inteiro faria você acreditar num conceito de planeta bola por nada? Ah, mas o que isso vai mudar na minha vida? Gente, muda tudo. A partir do momento que você não sabe onde tá, você naturalmente não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Então a gente só tem que parar de achar que o mundo não tá ali para nos enganar. Não é uma coisa assim, hoje eu vou enganar uma sociedade. Não, é um projeto feito na sua base. Então a gente já ensina isso na escola, né? A educação, ela vem um pouco nisso. Se você pensar um pouquinho, ela traz esse conceito do opressor, né? Dessa coisa da alienação, de você ter ali pessoas que não são formadas e criadas para ser pensantes, e sim você tem ali conceitos de pessoas que estão ali para ser obedientes, para serem possíveis empregados. As próprias faculdades, né? Eu sou também formada e eu lembro até hoje de uma fala de uma professora minha, onde ela definiu o valor de um salário. Você tá lá, dedicando o seu tempo, investindo e pagando por isso, né? Porque eu tô falando aqui de uma faculdade paga. E você tá lá e você não vai ter anseios e sonhos? Impossível, gente. Então, assim, o primeiro ponto que eu trago pra vocês é esse, né? Vamos questionar. Ah, tá bom. Então tá, mas então o mundo não é redondo. Agora trago isso pra minha realidade. Quando eu parto do princípio de olhar diferente para as mesmas coisas, só aí eu já tenho o universo inteiro. Poxa, será que nós pisamos na Lua? Então pisamos na Lua há um bom tempo atrás, onde a tecnologia era justamente inferior, e hoje a gente não pisa mais? E se pisa, a gente não vê? Será, gente? Será? Será que não existe algo sendo arquitetado atrás de nós? Será que o mundo inteiro, 5, 10 famílias são detentoras de toda a riqueza e todo o resto de nós mortais e segue ali se matando para ter o mínimo, para talvez conseguir furar um pouquinho a bolha da pobreza e enriquecer? Será? Esse é o giro natural das coisas? Onde entra a bondade de Deus? Na distinção total de valores, na separatividade de eu afastar de todos o acesso ao bom valor. Poxa, eu já vou nascer. Então, eu nasci numa classe média baixa, eu vou já ser predestinada a ser classe média baixa? Por quê?
Então, gente, não é difícil a questão, não é difícil. A gente só precisa ter o interesse, a gente só precisa sair disso, sabe? De estar ali sempre naquele padrão, sempre ocupado, dando para o Estado, dando para o externo, enriquecendo patrões, enriquecendo empresas. Não, eu não tô te julgando, né? Você hoje vive a realidade que você se sente inserido. Mas será, gente? A própria Bíblia diz, ali você pedirá e alcançará. Você pedirá e receberá, né? Eu não sei o termo exato, gente. Como eu digo, eu não tenho esse apego, né, a termos bíblicos. Estudo a Bíblia quanto experiência, né? Então, será, gente? Será que a riqueza é para poucos? Será que as pessoas que vivem hoje o mundo inteiro, todo alimento jogado fora, só o alimento jogado fora alimentaria toda a fome do mundo? E a gente vive essa desigualdade? Entende? Não é tão difícil. Quando a gente olha só para a Terra é uma bola ou a Terra é plana. Não, gente, a minha teoria é de que a Terra é convexa. A gente tem um documentário também oferecido por Dakhla, onde eles provam através de experiências, inclusive com cientistas acompanhando, que sim, que não existe a curvatura das águas. E aí, se você olhar, como é que eu giro uma bola e a água fica em volta? Se você fazer aí na sua casa, o próprio exercício, como é que eu mantenho a água em volta da bola? Como é que a minha água, a água sempre fica plana? Pense, não é difícil. A ciência, por mais que hoje ela acaba nos oferecendo conforto e segurança, ela por si só se questiona. Esse documentário de Dakhla, ele se propôs, inclusive ele falou com a própria Globo, para quitar a dívida deles, para quitar a dívida que a Globo tinha, eu não sei acerca do que lá, não sei os termos corretos, mas eles se desafiou e desafiou a Globo a isso, ou seja, em troco de alguns milhões, de a Globo refutar esse documentário. E até hoje ele não foi refutado. Ou seja, refutar é você ir provar o contrário. E aí? Eu também não sou uma cientista de longe, eu entendo sobre leis da física e todas na sua profundidade, mas um outro tema que talvez eu vou mencionar, alguém aqui conheça, é a Lua, o Sol da meia-noite. Que eles tentaram explicar lá de uma forma, de um posicionamento que acontece na Antártida, porém também explicaram e tal, e morreu por isso. Que nem as próprias histórias dos aparecimentos, das aparições de extraterrestre. Eles vão lá, eles falam que é um balão e morre por isso. Aí a mídia que tem controle, ou seja, a guerra pode falar, de informações, vem, manipula, abafa o caso. Então, gente, questione. O ponto não é entrar no ponto, eu quero provar para vocês que a Terra... O ponto não é sobre a Terra, o ponto é sobre você. O ponto é a gente entender que a gente não está só nesse mundo afora. E o que eles defendem também? Então, eles defendem que sim, hoje não somos a única raça que habita a Terra. Então, eles falam muito sobre isso, né? O termo extraterrestre, se nós formos olhar dessa forma, o próprio Jesus é um ser extraterrestre, porque ele está além da Terra. Ele entrou e saiu, né? Por mais que vocês sigam essa teoria do morreu e voltou. Então, ele também é um ser extraterrestre. Então, olha só, como a gente só não se atém aos termos e falas. Então, claro, aí eu venho e sigo com teorias mais fortes, né? E eles falam muito e defendem a linha da transmutação. Então, é um assunto agora bem pesado, que eles defendem, bem dizer, a vida eterna. Então, a ideia é que Jesus não morreu e ele também não nasceu. Jesus chegou transmutado ele já chegou na linha da adolescência e ele não morreu. Então, a ideia é que Jesus transmutou e ainda está vivo e é realmente o nosso condutor aí da nossa galáxia. E ele está vivo. Por isso que eu bato muito na tecla ele não virá, ele já está. E aí, através de Dakhla, através de Jesus, que aí começa a vir os assuntos mais realmente chocantes, já estão em contato com a Terra, que é nessas mudanças positivas. Então, por exemplo, a linha do dinheiro, do BDM, também seria parte disso. Que é o quê? Que é uma nova moeda. A moeda que já se trabalhava lá na linha das Amazonas. Não sei se você sabe, mas o nosso sistema financeiro, ele vive na mesma linha do sistema que a gente usou na guerra. O que o governo na época, o rei na época fez? Ele pensou, poxa, nós precisamos arrecadar um valor maior para quê? Para que a gente refaça e, né, restabeleça o nosso reino, a nossa cidade. Aí foi feito esse sistema e aí eles viram que era interessante e pensaram, opa, eu acho que a gente não vai fazer só em épocas de guerra, de pós-guerra, né? A gente vai utilizar. E desde então a gente vive essa linha de impostos sobre impostos sobre impostos sobre impostos.
Você pode falar o que for, agora você não pode dizer que você acha normal, que você pague o imposto, né? Assim, o próprio dinheiro você já paga o imposto, certo? Então, o primeiro imposto. Daí você vai comprar um carro, um veículo, você paga o imposto. Aí, quando você vai pagar os documentos do seu carro anualmente, você paga impostos. Aí, para andar na estrada que você pagou, você paga impostos. Para estacionar na área azul, aqui na minha cidade esse é o termo, eu pago para estacionar na minha estrada, no carro que eu paguei, que eu continuo pagando. Então, assim, na verdade, o carro não é meu, né? Se eu continuo pagando, a mesma coisa sobre o meu lucro, do meu trabalho. Então, se eu pago, se eu tenho que fazer a declaração do meu imposto de renda, é meu esse dinheiro, é deles. Eu trabalhei, eu dediquei o meu tempo. Gente, é isso. A parte do imposto de renda não é só o dinheiro, é a falta de liberdade. Você olha a quebra de intimidade. Ele abriu a sua conta, você tem que prestar contas de tudo que você fez. Então, gente, são assuntos profundos, mas eu trago para sua realidade. Então, assim, ó, não é só a gente pensar sobre extraterrestre, sobre terra redonda. Eu tô falando do teu hoje. Me diz, você acha justo? É isso? Aí, nosso sistema público de ensino, nosso sistema público de saúde. Ótimo, daí você tem que ir 3 horas para a linha, para a fila do SUS para conseguir um atendimento para daqui 3 meses. Isso? Isso é o seu direito sendo atendido? Aí você vota, né, porque esse é o seu dever, para ter os seus direitos atendidos. Isso é os seus direitos atendidos? Agora, nem quero entrar no mérito de política. Então, gente, não é difícil, sabe? Não é difícil, só que a gente precisa se esforçar. A gente tem que entender que nós que aqui estamos e falamos de assuntos como estes, não estamos aqui falando porque nós não temos nada para fazer. Gente, eu valorizo a coisa mais preciosa que é o meu tempo, para estar aqui e abrir os teus olhos. Então, o ponto não é você, por você, então, muito provavelmente você vive bem, porque você tá aí acessando esse vídeo, você provavelmente vive bem, mas eu falo por aquela sua tia que depende unicamente do Sistema Único de Saúde. Eu falo por ela. Eu falo por aquela sua outra tia que não lê. Eu falo pelo seu pai, que tem um riquíssimo dinheiro ali no banco, sendo comido dia após dia, porque os nossos impostos estão aí, então a gente acha que está ali lucrando e na verdade não. Uma vez que o nosso real desvaloriza, naturalmente o nosso dinheiro vai desvalorizando junto. Então, gente, não é só sobre coisas. Isso é sobre a coisa mais valiosa da sua vida, que é a tua vida, que é o teu tempo. Quem é que não quer poder viver mais, ter mais saúde? Então não se atenha às falas de extraterrestre, de terra redonda, se atenha à mensagem. Vocês têm que aprender, assim como eu aprendi, a se conectar no que está sendo dito e não em quem está dizendo. A mensagem está aí, a vida está aí, a dificuldade está aí. Não finja que não está, porque está. Tire da sua vida todos os impostos hoje. Eu só te desafio a isso. Tire da sua vida todos os impostos. Só isso. E me diga, o quão mais leve ficaria? Fui. Curte e compartilha.